Oi, hoje eu estou aqui para falar com as gravidinhas, para aquelas que acabaram de descobrir a gestação. E hoje eu vou falar sobre os enjoos do primeiro trimestre de gestação. Então vem comigo. Eu sou Leilane Moraes, nutricionista especializada em fertilidade materna e infantil, amamentação, introdução alimentar, alergias alimentares e doença celíaca. E hoje eu vou falar do porquê que as mulheres têm enjoos, porque umas têm mais do que as outras, e de que forma isso é uma proteção evolutiva para a futura mamãe. Então, vem comigo. Eu sei, você acabou de ter o seu positivo. Nossa, você está empolvorosa. E o próprio médico já te falou, né? O obstetra já te falou na sua primeira consulta. Os enjoos vêm aí. Aí você se lembra de uma amiga, ou de uma prima, ou até mesmo de uma irmã que já engravidou, que teve muitos enjoos. Aí você já pensa, meu Deus, eu vou ter também. Então, eu tô aqui para te dizer que isso não é linear. Uma mulher pode ter enjoos na primeira gestação e não ter enjoo nenhum na segunda. E vice-versa. Tem mulheres que no primeiro filho não tiveram nada, no segundo filho tiveram hiperemese gravídica, que é um enjoo que a mulher tem durante toda a gestação e não só no primeiro trimestre, tá? E a hiperemese gravídica, ela pode acabar fazendo com que a mulher seja internada para conseguir se alimentar, de tanto que ela vomita, tá? E outra, o enjoo da gestante nesse primeiro trimestre, ela nem sempre vai levar a um vômito. Às vezes é só um enjoo que vem, volta, às vezes fica um tempo, depois passa. Então ele não é linear. E quando esses enjoos vão acontecer? Depende muito da sua sensibilidade a um hormônio que o seu embrião começou a produzir, que é o famoso beta-HCG, tá? Que é beta-hormônio coriônico, que é o hormônio que o seu bebezinho está produzindo para manter o corpo lúteo, que é de onde sai o óvulo que deu origem a esse bebezinho, continue a produzir progesterona pelos 3 primeiros meses, que é o período que esse bebezinho vai começar a produzir a sua placenta. Depois que a placenta já acabou, que é o processo que nós chamamos de placentação, a placenta começa a produzir esse progesterona e esse beta-HCG cai e some. Então, é muito comum nas primeiras semanas de gestação. A mulher pode começar a sentir os enjoos a partir da 6ª semana de gestação. Tem mulheres que sentem logo na 5ª, assim, antes mesmo do positivo, né, do exame lá de beta-HCG de positivo, sim, tem, por conta da sensibilidade. Tem mulheres muito mais sensíveis a esse hormônio e outras menos sensíveis. E isso explica a intensidade e a duração desses enjoos, tá? E isso está muito relacionado com o corpo da mulher, tá bom? Então, por que você está tendo enjoo? Se ele é forte ou é fraco, depende única e exclusivamente da sua genética. Por que algumas mulheres na primeira gestação não têm e na segunda têm? Porque o corpo agora já conhece o beta-HCG e ele consegue reagir muito mais. E o contrário também existe. O corpo da mulher na primeira gestação reagiu tanto ao beta-HCG que ele faz uma coisa que a gente chama de down regulation, regulação para baixo. Então ele diminui muito os receptores de beta-HCG. E por isso a mulher vai sentir menos durante a gestação. E é claro que gestação de pais diferentes, isso também influencia, porque com pais diferentes você tem as genéticas diferentes. Então um embrião, né, um futuro bebê, pode produzir muito mais beta-HCG do que o outro, causando assim com que, mesmo que a mulher esteja em down regulation, ela ainda assim se sensibilize mais. Então, minha querida mamãezinha de primeira viagem, se você tá aí sofrendo com os enjoos, saiba que isso é evolutivo e fisiológico. Porque você tem que lembrar que o homem das cavernas não tinha essa água maravilhosa, tratada, às vezes engarrafada, água mineral de São Lourenço para tomar. Ele tinha o quê? Água da chuva, água do rio, né? Que eram águas bem contaminadas de salmonela, de escherichias e arenavírus. Então, era muito comum a mulher tomar e ter o quê? Gastroenterite, diarreia intensa e morrer de desidratação ainda nos primeiros estágios da gestação. E isso limitava muito, mas muito mesmo, tá? A proliferação do ser humano na Terra. Então, evolutivamente, aquela mulher que conseguia comer um pouquinho, mas vomitar e não passar mal, ela conseguiu gerar mais filhos e passar essa genética adiante. Por isso que a mulher vomita é uma forma, né, de evolução, de como, né, hoje em dia tudo é bem melhor, né, uma carne de qualidade, bem cozida, não era o que nossos antepassados tinham. Mas ainda assim, esse mecanismo fisiológico evolutivo ainda existe. Assim como todo mundo ainda tem os sisos e o apêndice.
mesmo sendo resquícios de uma evolução que nós não temos mais. Então eu digo para você, gravidinha, agora vai minhas dicas para você que está enfrentando esses enjoos. Beba bastante água. Vai bebendo de golinho em golinho, mas vai bebendo. Bota um limãozinho, uma laranjinha, funciona muito, muito bem, tá? Segundo, porções pequenas na alimentação. Você vai comer no almoço, por mais fome que você tenha, coma pouquinho. Não enjoou, não vomitou, relaxa. Dali a 1 hora e meia, 2 horas você come de novo. Mas para garantir que você não vá vomitar tudo. Tá? E existem outras formas, sim, de lidar com os enjoos, mas elas são muito direcionadas em cada mulher e em cada situação. Então, se você está passando por muitos enjoos na gestação e quer ajuda com isso, entre em contato, vamos marcar uma consulta, tá? E se essa informação te ajudou de alguma forma, né, dá um like aqui para mim e me segue para mais informações, porque aqui eu falo de fertilidade, saúde da mulher, gestação, amamentação, introdução alimentar, alergias alimentares e doença celíaca, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!